Capítulo 7, no qual confiam Tistu ao Sr. Trovões, que lhe dá uma lição de ordem. O temperamento explosivo do Sr. Trovões provia, sem dúvida, de um longo convívio com toda espécie de canhão. O Sr. Trovões era o braço direito do Sr. Papai. O Sr. Trovões tomava conta dos vários empregados da fábrica, contando-os cada manhã para ter certeza de que não faltava nenhum. Inspecionava cuidadosamente o interior dos canhões para verificar se não estavam tortos. Vistoriava as portas todas as noites para certificar-se de que estavam bem fechadas. E frequentemente ficava trabalhando até altas horas a controlar o alinhamento dos algarismos dos grandes livros de contas. O Sr. Trovões era o homem da ordem. Foi por isso que o Sr. Papai pensou nele para prosseguir no dia seguinte a educação de Tistu. Hoje será a lição de cidade e a lição de ordem, gritou o Sr. Trovão, de pé no vestíbulo como se estivesse falando com o regimento. Convém lembrar que o Sr. Trovões estivera no exército antes de passar aos canhões, e se não descobrir a pólvora, ao menos sabia usá-la. Tistu deixou-se escorregar pelo corrimão da escada. Faça o favor de subir de novo e de descer pelos degraus, disse-lhe o Sr. Trovões. Tistu obedeceu, embora lhe parecesse inútil subir para descer de novo, uma vez que já estava embaixo. O que é isso que você tem na cabeça? Perguntou o Sr. Trovões. Um boné xadrez. Então coloque-o direito. Não pensem que o Sr. Trovões fosse mau. Só que tinha orelhas muito vermelhas e zangava-se por um dá cá aquela palha. Eu bem que preferia continuar minha educação com o bigode, pensava Tistu, e pôs-se a caminho ao lado do Sr. Trovões. Uma cidade, começou o Sr. Trovões, que preparara bem a sua aula. Uma cidade se compõe, como você pode ver, de ruas, monumentos, casas e pessoas que moram nas casas. Na sua opinião, o que é mais importante numa cidade? O jardim, respondeu Tistu. Não, o mais importante numa cidade é a ordem. Vamos, portanto, visitar o primeiro edifício onde se mantém a ordem. Sem a ordem numa cidade, um país, uma sociedade não passa de um sopro e não podem sobreviver. A ordem é uma coisa indispensável. E para manter a ordem, é preciso punir a desordem. De certo, o Sr. Trovões tem toda a razão, pensou Tistu. Mas para que gritar desse jeito? Que voz de trovão! Será preciso fazer tanto barulho para manter a ordem? Nas ruas de Mirapólvora, os transeuntes voltavam-se para eles, e Tistu se sentia constrangido. Tistu, não se distraia. O que é a ordem? Perguntou o Sr. Trovões em tom severo. A ordem é quando a gente está contente, respondeu Tistu. Resmungou o Sr. Trovões, e suas orelhas ficaram mais vermelhas que de costume. Eu já reparei, respondeu Tistu sem se intimidar, que o meu pônei ginástico, por exemplo, quando está bem alimentado, bem penteado e tem a crina trançada com papel de chocolate, se mostra muito mais contente que quando está coberto de lama. E sei também que o jardineiro Bigode sorri para as árvores que estão bem podadas. A ordem não é isso? Parece que essa resposta não satisfez ao Sr. Trovões, cujas orelhas tornaram-se ainda mais vermelhas. E que se faz com pessoas que espalham a desordem? Perguntou ele. É claro que devem ser castigadas, respondeu Tistu, que supôs que espalhar a desordem fosse alguma coisa como espalhar os chinelos pelo quarto ou os brinquedos pelo jardim. São postos aqui na cadeia, respondeu o Sr. Trovões, mostrando a Tistu num largo gesto uma imensa parede cinzenta sem uma única janela, o que não é muito normal numa parede. Cadeia é isso? Perguntou Tistu. Sim, é o edifício que serve para manter a ordem. Eles foram acompanhando a parede e chegaram diante de uma grade preta, muito alta, toda eriçada em pontas. Atrás da grade preta viam-se outras grades pretas, e atrás da parede triste, outras paredes tristes. Por que os pedreiros puseram essas horríveis pontas de ferro por toda parte? Perguntou Tistu. Para impedir que os prisioneiros fujam. Se essa cadeia não fosse tão feia, disse Tistu, talvez eles tivessem menos vontade de fugir. As faces do Sr. Trovões ficaram tão vermelhas quanto as orelhas. Que menino esquisito, pensou ele. Toda a sua educação está por ser feita. E acrescentou em voz alta. Você devia saber que um prisioneiro é um homem mau. E colocam os prisioneiros aqui para curar sua maldade? Experimentam. Tentam ensinar-lhe a viver sem matar e roubar. Mas eles aprenderiam bem mais depressa se o lugar não fosse tão feio. Ah, como ele é cabeçudo, pensou o Sr. Trovões. Tistu viu, atrás das grades,
prisioneiros caminhando em roda, de cabeça baixa e sem dizer palavra. Pareciam terrivelmente infelizes, com a cabeça raspada, as roupas listradas e os sapatos grosseiros. O que é que eles estão fazendo? Estão em recreio, disse o Sr. Trovões. Imaginem, pensou Tistu, se o recreio deles é assim, o que não serão as horas de aula. Essa prisão é mesmo muito triste. Sentia vontade de chorar e não disse uma só palavra no caminho de volta. O Sr. Trovões interpretou esse silêncio como um bom sinal e pensou que sua lição de ordem começava a produzir frutos. Mesmo assim, escreveu no caderno de notas de Tistu: é preciso vigiar de perto esse menino, ele pensa demais. Capítulo 8, no qual Tistu tem um sonho horroroso e o resultado disso. Não há a menor dúvida, Tistu fazia a si mesmo muitas perguntas, até mesmo dormindo. Na noite da lição de ordem, ele teve um terrível pesadelo. É claro que sonho é sonho, mas não devemos dar aos mesmos uma importância exagerada. Mas ninguém pode evitar os sonhos. Ora, Tistu, quando estava dormindo, viu seu pônei ginástico inteiramente raspado e andando em roda entre altas paredes escuras, e atrás dele os puros sangues groselha também de cabeça raspada, vestidos com roupas de listras e os pés enfiados em ridículas botinas, rodavam sem parar. De repente, o pônei ginástico, olhando à direita e à esquerda para verificar se ninguém o estava observando, tomou um impulso e deu um salto para transpor a grade, mas foi cair justamente em cima das pontas de ferro. Plantado lá em cima, esperneava com seus 4 sapatos e relinchava de dor. Tistu acordou sobressaltado, com a fronte banhada em suor e o coração aos pulos. Felizmente isso não passou de um sonho, disse logo consigo mesmo. Ginástico está na cavalariça e os puros sangues também. Mas não conseguiu adormecer de novo. O que seria tão triste para cavalo deve ser ainda pior para a gente, pensou eles. Por que tornarem tão feios aqueles pobres prisioneiros? Isso não pode ajudá-los a melhorar. Tenho certeza de que, se me fechassem ali, mesmo sem ter feito nada de ruim, eu acabaria muito mal. O que será que a gente poderia fazer para que eles sofressem menos? Ele ouviu bater 11 horas e depois meia-noite no campanário de Mirapólvora. E de repente, uma ideiazinha começou a fazer-lhe cócegas bem no fundo da cabeça. E se a gente fizesse nascer flores para eles? A ordem ficaria menos feia e os prisioneiros talvez se tornassem mais comportados. Bem que eu podia usar meu polegar verde. Vou falar com o Sr. Trovões. Mas logo se lembrou que o Sr. Trovões ficaria todo vermelho. E lembrou-se também do conselho de Bigode. Não falar nada a ninguém do seu polegar verde. É preciso que eu faça tudo isso sozinho, sem ninguém saber. Uma ideia que se instala em uma cabeça, em breve se torna uma resolução. E uma resolução só nos deixa em paz quando a pomos em prática. Tistu percebeu que não poderia mais dormir antes de executar o seu plano. Saltou da cama, procurou os chinelos. Um deles se escondera debaixo da cômoda e o outro parecia rir-se dele, pendurado na maçaneta da janela. Eis no que dá a espalhar e jogar os chinelos para o alto. Tistu deslizou para fora do quarto. Os espessos tapetes abafavam seus passos. Encaminhou-se devagarinho para o corrimão e deixou-se escorregar pela barriga. Lá fora, a lua estava cheia. Tinha as bochechas repletas de vento. A lua gosta das pessoas que passeiam de noite. Logo que viu Tistu de camisola branca no meio do gramado, aproveitou uma nuvem que passava perto para uma vasta polidela em seu rosto de prata. Se eu não tomar conta desse garoto, pensou ela, vai acabar caindo num buraco. Reapareceu mais brilhante que nunca e dirigiu ainda um apelo a todas as estrelas da Via Láctea para que colaborassem com seus milhares de raios. Assim, protegido pela lua e as estrelas, Tistu, ora andando, ora correndo pelas ruas geladas, chegou sem obstáculo até a cadeia. Ele não estava muito tranquilo, é claro, pois era sua primeira experiência. Queira Deus que meu polegar verde funcione direitinho e que o Bigode não se tenha enganado. Tistu foi aplicando seu polegar por toda parte que podia. No chão, num ponto em que a parede se encontrava com a calçada, nos buracos entre as pedras, ao pé de cada haste das grades, fez um trabalho consciencioso. Não esqueceu nem mesmo as fechaduras do portão de entrada e a guarita onde o guarda dormia. Quando acabou, voltou para casa e logo ferrou no sono. O criado teve até dificuldade para acordá-lo no dia seguinte. Tistu, precisa levantar!
O criado Carolo, como já dissemos, falava com forte sotaque estrangeiro. Tistu tinha uma pergunta na ponta da língua, mas faltou-lhe coragem para fazê-la. Felizmente, não precisou esperar muito tempo para conhecer o resultado do seu empreendimento noturno. Porque a cadeia, meu Deus do céu, um tiro de canhão dado pelo Sr. Trovões na praça central de Mirapólvora não teria feito mais barulho. Imaginem o alvoroço de toda uma cidade diante de um acontecimento igual. Imaginem o estopor dos mirapolvenses. Era assim que se chamavam os habitantes de Mirapólvora, ao descobrirem que a cadeia da cidade se transformava em castelo de flores, palácio de maravilhas. Antes das 10 horas, já a cidade inteira estava a par da fabulosa notícia. Ao meio-dia, toda a população se encontrava reunida ante o grande muro coberto de rosas e das grades transformadas em latadas. Nem uma só janela da cadeia, nem uma só grade que não houvesse recebido sua ração de flores. As trepadeiras subiam, enroscavam-se e caíam de novo. Os cactos na parte superior dos muros substituíam por toda a volta as terríveis pontas de ferro. O mais curioso era talvez a guarita. A madressilva crescera tão depressa que o guarda ficara preso lá dentro. As plantas tinham tomado seu fuzil por estaca e bloqueavam a entrada. A multidão, boquiaberta, contemplava o guarda resignado e pacífico, fumando calmamente o seu cachimbo dentro de um verdadeiro carramanchão. Ninguém podia explicar o milagre. Ninguém, salvo o jardineiro Bigode, que também veio espiar, mas voltou de bico calado. Porém, no dia seguinte, quando Tistu de chapéu de palha vinha ao seu encontro para a segunda aula de jardim, Bigode o recebeu com estas palavras: "Ah, você está chegando! Nada mal o golpe da cadeia. Para começar, até que é um belo começo." Tistu sentiu-se um pouco constrangido. Se não fosse o senhor, eu nunca ia saber que tinha polegar verde, disse Tistu numa espécie de agradecimento. Mas Bigode não gostava de transbordamentos. Muito bem, replicou ele. Mas você abusou da madressilva. É preciso ter em mente a aristolóquia. É uma trepadeira que dá bem, mas de folha escura. Na próxima vez, insista mais nos volúbeis, que dão uma nota de alegria. Assim, Bigode tornou-se o conselheiro secreto de Tistu. Capítulo 9, no qual os sábios nada descobrem, mas o próprio Tistu faz uma descoberta. As pessoas grandes têm mania de querer, a qualquer preço, explicar o inexplicável. Ficam irritadas com tudo que as surpreende. E logo que acontece no mundo algo de novo, obstinam-se em querer provar que esta coisa nova se parece com outra que já conheciam há muito tempo. Se um vulcão se extingue calmamente como um cigarro, eis logo uma dúzia de sábios com lunetas debruçando na cratera, escutando, cheirando, descendo por meio de cordas, esfolando os joelhos, enchendo tubos de ar, fazendo gráficos, discutindo, em vez de constatar simplesmente: este vulcão parou de fumegar, deve estar de nariz entupido. Afinal, será que já chegaram um dia a explicar como é que os vulcões funcionam? O mistério da cadeia de Mirapólvora forneceu às pessoas grandes um bom pretexto para se agitarem. Os jornalistas e fotógrafos foram os primeiros a chegar, pois é essa sua profissão. Ocuparam imediatamente todos os quartos do Hotel dos Embaixadores, o único da cidade. Em seguida, acorreram em toda parte, de trem, de avião, de táxi, até de bicicleta, os sábios que se chamam botânicos e que se dedicam a esquartejar as flores, dar-lhes os nomes mais difíceis e fazer secar entre mata-borrões para ver quanto tempo levam até perderem o colorido. É uma profissão que requer muitos estudos. Quando os botânicos se reúnem, eles formam um congresso. Havia, portanto, em Mirapólvora um congresso de botânicos. Mas, se existe uma infinita variedade de flores, em compensação, só conhecemos 3 espécies de botânicos: os botânicos ilustres, os botânicos afamados e os botânicos eminentes. Eles se cumprimentam chamando-se senhor, senhor professor, meu prezado confrade. Como o hotel estava repleto de jornalistas que se recusavam a deixá-lo, foi necessário instalar um acampamento na praça principal. Parecia um circo, mas bem menos divertido. Tistu vivia ansioso. Se descobrirem que fui eu, segredou Bigode, vai ser um Deus nos acuda. Não se preocupe, respondeu o jardineiro. Essa gente não sabe fazer nem mesmo um buquê. Aposto os meus bigodes como nada descobrirão. Com efeito, ao cabo de uma semana, durante a qual examinaram a lente cada flor e cada folha,
Os sábios continuavam na mesma. As flores da cadeia não passavam de flores iguais às outras. Era preciso reconhecer. Sua única extravagância era terem nascido numa noite. Então os sábios começaram a discutir, acusando-se uns aos outros de mentira, fraude e ignorância. Então o acampamento ficou igualzinho a um circo. Mas o congresso deve sempre terminar com uma declaração oficial. Os botânicos, portanto, acabaram redigindo a sua, cheia de palavras em latim, para que ninguém pudesse entender. Falaram de condições atmosféricas particulares, de passarinhos que teriam deixado cair as sementes e da excepcional fecundidade dos muros da cadeia, resultante de certo uso que os cães de Mirapólvora faziam deles. Em seguida, foram embora para um outro lugar onde haviam descoberto uma cereja sem caroço. E Tistu recuperou a antiga tranquilidade. E os prisioneiros no meio de tudo isso? Vocês devem estar com vontade de saber o que pensavam a respeito. Pois fiquem sabendo que a surpresa, a agitação e a emoção dos botânicos nada foram em comparação com o deslumbramento dos prisioneiros. Como já não haviam grades em suas celas, nem arame farpado ou pontas de ferro sobre os muros, esqueceram-se de fugir. Os mais resmungões pararam de reclamar, tão entusiasmados estavam em contemplar o que os cercava. Os maus perderam o costume de zangar-se e brigar. A madressilva que brotava nas fechaduras impedia as portas que fechassem, mas os próprios ex-prisioneiros recusavam-se a ir embora, tal o gosto que tomaram pela jardinagem. E a cadeia de Mirapólvora foi apontada como modelo em todo o mundo. Quem ficara mais contente? Tistu, é claro. Ele triunfava em segredo. Mas cansa guardar um segredo. Quando a gente está feliz, sente vontade de dizê-lo e até mesmo de gritá-lo. Ora, Bigode nem sempre dispunha de tempo para ouvir as confidências de Tistu. Assim, ele se acostumou, quando sentiu o peso do segredo, a ir conversar com o pônei ginástico. As orelhas do ginástico eram forradas de um belo veludo bege, muito macio. Tistu, ao passar, gostava de dizer-lhe algumas palavras. Ginástico, escuta bem o que vou lhe dizer e não repete a ninguém, disse Tistu certa manhã ao encontrar-se com o pônei. Ginástico mexeu com a orelha. Descobri uma coisa fantástica, disse Tistu em voz baixa. As flores não deixam o mal ir adiante. Gostou dessa parte da história? Amanhã tem mais. Fique ligado. Beijo, Flores da Nó.